E aí, gente? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite para quem está aqui no YouTube, boa noite para quem está aqui no Instagram. Gente, que prazer imenso é ter vocês aqui comigo. Mais uma vez, nós aqui juntos para falar sobre o tarô, para aprender mais sobre essa técnica maravilhosa. E aí, ontem nós tivemos a nossa primeira aula, foi uma delícia, foi um sucesso. Meu canal no YouTube está com 30 inscritos, tinha 6 ontem. Não tinha o costume de fazer nada aqui no YouTube. As meninas do suporte me ajudaram nessa tarefa e assim está sendo maravilhoso estar aqui. Muita gente que faz o tarô comigo sempre fala, nossa, Kelly, uma coisa que chama muita atenção é o amor que você tem por aquilo que você faz. Eu acho que é muito isso. Eu aprendi a amar o tarô, aprendi a amar essa tarefa que não é árdua, que é simples, que é gostosa. E aí, eu queria saber, queria receber um oi de quem está por aí. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Jussier, boa noite, querida. Viviane, boa noite. Gente, vão me dando um oi aí, quem tá por aí. Pessoal aqui do Instagram, lembrando que a live está acontecendo no YouTube, aqui eu estou passando apenas para dar um oi, então não permaneçam muito tempo aqui, porque daqui a pouco eu fecho a live aqui. Então, assim, gente, queria que vocês trouxessem um pouquinho do feedback de vocês. Como é que foi para vocês de ontem para hoje? Sonharam alguma coisa a respeito do conteúdo? Porque isso acontece, a gente está entrando em uma egrégora energética diferente. Então, às vezes, os nossos sonhos trazem coisas muito positivas, a gente está tendo contato com uma egrégora que trabalha muito a nosso favor. Então, queria um feedback aí de vocês. Como é que foi? O que vocês acharam da aula de ontem? Contem aí para mim quais foram as primeiras impressões de vocês. Boa noite, Stephanie. Boa noite, Luana. Queria que vocês falassem um pouquinho aí para mim como foi, quais foram as impressões que vocês tiveram inicialmente em relação. Isso, Viviane está lembrando aí. Falem para mim como é que foi a sensação de estar aqui comigo ontem, quais são as expectativas para hoje, como é que está o coraçãozinho de vocês e, por favor, gente, compartilhem a live, chamem outras pessoas para estarem aqui com a gente, pessoas que gostem desse conteúdo, compartilhem. Vou pedir para vocês também, tira um print, bota nos stories, me marca, isso ajuda a divulgar a live que vocês não têm ideia. E vocês que estão aqui no Instagram, compartilhem a live também, aperta aí, ó, nesse coraçãozinho que tem aí do lado. Quanto mais vocês apertam nesse coraçãozinho, o YouTube divulga, o Instagram divulga a live. Então, vamos lá. Com certeza, a live de ontem foi um momento de entrega muito bacana. Foi incrível e eu espero que vocês possam absorver bastante de hoje. Vou esperar aí algumas pessoas. Queria, sim, para a gente poder entrar nesse assunto, vou pedir agora nesse esquenta, aqui, esse momento que a gente está batendo esse papo, antes de entrar no conteúdo diretamente, eu vou pedir, como hoje a gente vai falar sobre profissionalização e cobrança, eu vou pedir para vocês colocarem no chat aqui do YouTube as perguntas de vocês a respeito da cobrança. Quem aí tem dificuldade para cobrar?
Quem aí faz aquele jogo para amiga e aí, de repente, na hora de cobrar, dá aquele aperto no coração, fica sem graça, fica com vergonha, não consegue cobrar, e aí fala, não, da próxima vez eu faço isso, da próxima vez eu inicio como profissional, deixa para uma outra hora. Quem é que já passou por isso? Conta aí para mim no chat, para a gente já iniciando essa conversa. E aí, Jussier, as meninas que estão por aí. Ô, Jussier, todo mundo tem. Até as tarólogas mais bambambãs, que, assim, hoje em dia atendem não sei quantas pessoas ao longo do mês. Todo mundo começou de um início e todo mundo trouxe certas travas, seja familiares, seja relacionadas à sociedade que a gente vive. Todo mundo tem essas travas. E aí, Jussier, as outras meninas que estiverem por aí, quais são as travas de vocês em relação à cobrança dos valores para o tarô? Contem aí para mim. Vou pedindo para vocês compartilharem a live. Liri está falando, passou por isso quando iniciou os atendimentos com Teta Healing e ainda tem contato, está quebrando essa crença limitante. Jussia tem dificuldade e vergonha, às vezes, de cobrar parentes, principalmente. Eu não tenho muito isso, porque, assim, eu acho que a única pessoa que tem abertura na minha família para isso, minimamente, muito pouco, é minha irmã. De resto, pelo que eu percebo, assim, o pessoal não tem muito. Mas as minhas amigas, isso é um negócio assim que eu acho incrível, eu queria compartilhar com vocês. O meu grupo de amizades, as pessoas que estão próximas a mim, elas têm o seguinte entendimento, de que o tarô é o meu trabalho. Então, elas são as pessoas que mais me incentivaram a cobrar um valor que eu entendesse que era justo. Juro para vocês, as pessoas próximas, as mais próximas a mim, foram as que mais me incentivaram nesse sentido, de dizer, Kelly, você precisa cobrar um valor justo. São elas que fazem questão de, quando elas podem, obviamente, sempre estar me remunerando pelo meu trabalho. E, assim, eu acho, particularmente, que isso foi uma coisa que me ajudou demais. Assim, foi uma coisa que clareou para mim esse entendimento de que se as minhas amigas me apoiam nesse nível, então, assim, eu tenho todo o apoio do mundo. Jussier diz que tem vergonha. É verdade que cada taróloga tem sua forma de cobrar, de acordo com algum diferencial seu. Então, a gente vai falar sobre isso nessa aula, porque, assim, como não é uma profissão regulamentada, como não por exemplo, né, o CRP, o Conselho Regional Federal de Psicologia, tem os valores tabelados, que você vai cobrar por consulta, tem um valor mínimo, que é um valor, vamos dizer assim, social. Só, você não pode cobrar menos do que aquilo. Tarô não existe isso. Aí, tarô a gente vê de vários valores. E aí, como eu participo de muitos grupos de tarô, eu vejo muitas discussões a respeito disso, discussões das quais eu me abstenho. Porque eu acho assim, cada um cobra o que acha que deve, o que acha que vale o serviço, ou o que está afim de cobrar, enfim. Devem ter muitas pessoas que têm que fazem jogos mais baratos e que têm uma ideia de que o que elas estão fazendo vale do mesmo jeito que vale quem cobra outros valores. Mas, assim, quando eu penso no valor da minha hora, eu penso naquilo que eu estou agregando para aquela pessoa durante aquela hora.
Porque, assim, às vezes eu dou um conteúdo que vale ouro para aquela pessoa, às vezes eu tiro travas emocionais, cegueiras daquela pessoa, que, assim, a gente vai falar sobre isso amanhã. Tem pessoas que falam para mim, Kelly, existe um antes da minha vida e um depois da minha vida em relação ao tarô. Antes do tarô terapêutico e depois do tarô. Então, assim, isso é muito forte. Gente, tem 10 pessoas na live, tem apenas 7 likes. Vou pedir para vocês, gente, ó, entrou na live, dá essa curtidinha aí, que isso ajuda a gente pra caramba, viu? Aí, vamos fazer aí, ter 7 likes aí, vamos ajudar aí, por favor. Stephanie disse, acha que se você se esforçou para aprender e saber sobre, você tem que cobrar, sim, não ter vergonha de cobrar o seu trabalho, porque é exatamente isso. Eu vou até aproveitar esse iniciozinho para a gente falar sobre essa ideia. O que é trabalho e o que é caridade? Essa é uma ideia que a gente precisa desmistificar dentro do nosso entendimento. E aí, assim, vou colocar algumas coisas polêmicas aqui. Sempre que eu faço curso de tarô, esse assunto vem. Muitas pessoas ficam, assim, muito impressionadas. Mas vamos falar sobre a ideia que se tem de caridade. Caridade versus cobrança. Caridade a gente faz com o tempo que sobra, né? Vamos pensar na ideia da caridade. Caridade a gente faz com aquilo que sobra, com o dinheiro que sobra, com o tempo que sobra. Trabalho, profissão, a gente faz para ganhar vida. Então, assim, as pessoas às vezes confundem um pouco essas duas coisas. Por que confundem? Porque se tem uma ideia de que o tarô é um trabalho espiritual. Que você tá, não sei, tá mediunizando, que você tá ali, que, tipo assim, que é um trabalho onde você é apenas uma corrente que a tua entidade, sei lá, que vai trabalhar através de você. Algumas pessoas até trabalham dessa forma, mas a maioria que eu conheço não trabalha assim. A maioria das pessoas que eu conheço trabalha como? Trabalha com o conhecimento que trouxe, com o estudo que trouxe, com a mediunidade, com o baralho que comprou. Então, assim, é muito diferente de você ter um trabalho que é apenas espiritual. Por exemplo, numa casa espírita, alguém que vai dar um passe em alguém que vai fazer uma comunicação mediúnica. Tarô não é comunicação mediúnica. Primeiro ponto. E assim, a gente já está no assunto da live. Tarô é profissão. Algumas pessoas fazem do tarô um hobby. Tranquilo, não tem problema nenhum. Mas para quem faz do tarô profissão, ele é uma profissão. E para ser profissão, a gente estuda, a gente investe na gente mesmo. E aí o nosso tempo, o tempo que a gente coloca à disposição do consulente, a depender, por exemplo, pessoas como eu, que trabalham com tarô, que são profissionais no tarô, eu vendo a minha hora, eu disponho a minha hora de trabalho com tudo aquilo que eu agreguei na minha hora de trabalho para aquela pessoa. Então, não existe nada mais justo do que eu ser remunerada de acordo com o esforço que eu fiz. Por quê? Tarô não é trabalho mediúnico. Algumas pessoas trabalham assim, não tem problema, mas a maioria não trabalha dessa forma. A maioria tem que comprar livro, a maioria tem que estudar. E a gente vai falar de uma outra coisa. Deixa eu ver. Caridade. Quando o pessoal começa a falar de caridade nos grupos de tarólogos, o que acontece? Muita gente usa aquela frase. Dai de graça o que de graça recebestes. E aí, assim, eu sou uma pessoa eu sou historiadora, né? Vocês sabem. Então, eu vou atrás. Eu fiquei muito tempo me perguntando, falei, quem é que fala isso? Quem é que falou um dia na vida que tarô que foi dado de graça, que é um dom que foi dado de graça. Aí eu fui procurar, descobri que essa frase está na Bíblia. Primeiro, né, que a gente já começa aí. Bíblia não tem nada a ver com tarô. São coisas completamente diferentes. Segundo, é uma orientação que Jesus dá
aos discípulos dele, que estão ali na Galileia, naquele tempo histórico, vivendo daquela maneira. Não tem absolutamente nada a ver com o tempo que a gente vive. E às vezes as pessoas pegam uma coisinha, recortam assim e começam a utilizar para tudo. Eu vejo muitas pessoas do meio espiritualista falando, nem que são nem necessariamente espíritas de fato, mas falando sobre essas coisas, dizendo não, não pode cobrar. Por que não pode cobrar? Ah, porque dá de graça o que de graça recebeste. Mas espera, a gente é discípulo de Jesus ou a gente está vivendo no século XXI? Será que tem comparação? Eu não percebo comparação. Não tem, para mim, é incomparável uma coisa com a outra. Não tem como se conciliar. Primeiro porque tarô não é trabalho mediúnico. Isso a gente precisa de ter esse entendimento. Segunda coisa, uma coisa que eu percebo, isso é uma visão muito minha. Quem começa com essa ideia de que trabalhos espirituais no Brasil não podem ser cobrados? É o movimento espírita. Quando o movimento espírita chega ao Brasil, ele é criado na França por Allan Kardec. Quando ele chega no Brasil, ele chega da seguinte maneira. É um movimento, né, que mexe com a espiritualidade. Porém, aqui no Brasil já existiam movimentos espirituais de cunho, vamos dizer assim, com manifestações mediúnicas há muito tempo, que são as religiões de matrizes africanas. Então, assim, se essas religiões já existiam, chega o espiritismo falando, opa, nós não somos iguais, nós somos diferentes, nós somos cultos, nós não fazemos nenhum tipo de prática primitiva, nós somos diferentes disso aí, inclusive em relação à cobrança. Não, nós não cobramos. O que nós fazemos é caridade. Quando a gente está no centro espírita e a gente vai estudar as origens do espiritismo, a gente percebe muito isso. Percebe a luta que eles tiveram, entre aspas, para se dissociar daquilo que é reconhecido como religiões de matrizes africanas. Tanto que, assim, se você fala espiritismo kardecista, as pessoas ficam com raiva, porque fala, não existe espiritismo kardecista, só existe espiritismo. Por quê? Para dizer que o que acontece num terreiro de candomblé ou de umbanda não é espiritismo. Gente, o pessoal tá mandando algumas perguntas, e aí, como eu praticamente já entrei no assunto, vocês vão mandando as perguntas, viu? Aí, à medida que eu vou encerrando um ponto e outro, eu olho as perguntas no chat, vou respondendo as que forem, que tiverem a ver com aquilo que eu estou falando no momento, e no final a gente vai ter um tempo para responder essas perguntas todas, tá bom? E aí, assim, eu percebo da seguinte maneira, essa necessidade de se distanciar, de falar, olha, nós fazemos caridade, e caridade é bom, o que é cobrado é charlatanismo. A gente vê isso como senso comum. Ah, tá cobrando o tarô? Vixe, que charlatona. Às vezes, algumas pessoas têm essa ideia. Por quê? Já ali, ó, do senso comum, desde a chegada do espiritismo, tem essa ideia. Quem cobra não é boa pessoa. Está utilizando a espiritualidade para ganhar dinheiro. Gente, aí a gente bota no chão essa primeira ideia. Tarô é trabalho, estudo, aprimoramento intelectual. É mediunidade também, mas a mediunidade não é a única via de atendimento com tarô. Ou seja, tarô é um trabalho intelectual que a gente realiza para a gente e que oferece para as outras pessoas. Caridade, esse conceito de caridade que a gente está falando, ele precisa ser discutido, porque isso é a minha opinião, viu, gente? No meu entendimento, esse conceito de caridade, ele está muito mais ligado ao preconceito das pessoas, à ideia de se afastar daquilo que está relacionado com religiões de matrizes africanas, entende? E uma das maneiras de falar, olha como nós somos bonzinhos, olha como nós não temos nada a ver com práticas primitivas, nós não cobramos.
E aí isso vai entrando na nossa cabeça de tal forma que tem pessoas que, às vezes, em grupos falam, dá de graça que de graça recebeste. Eu pergunto, quem foi que falou essa frase? A pessoa não sabe. Porque pegou uma coisa, descontextualizou completamente e saiu repetindo, repetindo, repetindo. E na vida, para as meninas que estão iniciando no tarô agora, que estão me ouvindo, que estão aí falando comigo no chat, meninas, a gente precisa desmistificar essas coisas, a gente precisa tirar de dentro da gente essas ideias. Porque são ideias preconcebidas, criadas por determinados motivos e que não fazem sentido para a gente no momento atual. Tranquilo? Eu sei, por exemplo, eu nem ia entrar muito nessa seara, mas assim, por exemplo, como é que foi que eu descobri isso? Esse pensamento todo. Eu tenho um amigo, uma pessoa muito querida, que é inglês. Ele viajou muitas partes do mundo, mas ele é inglês e mora na Inglaterra hoje. E aí, eu conversando com ele uma vez, ele falou, porque eu tenho um atendimento mediúnico, tal dia. Só que assim, eu não sei se eu vou conseguir ir, porque o valor é tanto. Era como se fosse mais ou menos, sei lá, acho que uns R$ 400 em euros. Eu quase caí da cadeira. Eu falei, como é que é? Você tem um atendimento mediúnico que você vai pagar R$ 400? Deixa eu ver. A live aqui está toda hora caindo essa live no Instagram, gente. Pessoal que está aí no Instagram, venham para cá pro YouTube, viu? Que eu já vou fechar. Ela fica indo e voltando. E aí eu achei muito estranho. E ele achou mais estranho ainda a minha pergunta. Ele falou, Kelly, como assim? Você tá... Aqui, os centros espíritas cobram esses atendimentos. Eu fiquei assim, eu fui espírita há muito tempo, eu falei, eu não tô acreditando no que eu tô ouvindo. E aí eu fui pesquisar, e conversando com ele, e pesquisando, eu percebi que, de fato, ele tinha razão. Várias práticas espirituais de centros espíritas em outras partes do mundo são cobradas como qualquer outro atendimento que a gente encontra por aí. E, assim, outra coisa, né, que eu também não posso esquecer de falar. Em outras partes do mundo não existe esse preconceito em relação à cobrança. E se a gente for falar de cobrança, por exemplo, por que as mesmas pessoas que têm todo esse preconceito em relação à cobrança com tarô, por que essas pessoas não têm preconceito em relação, por exemplo, à cobrança do dízimo para as igrejas evangélicas? Porque, mas a igreja tem a manutenção, não sei o quê, e o tarólogo não tem, não? Por que essas mesmas pessoas não se incomodam, por exemplo, com o pagamento de sacramentos nas igrejas? Se você vai casar na igreja católica, você paga um valor. Se você vai batizar um filho seu, você paga um valor. Por que essas pessoas não questionam esses pagamentos de outras ordens religiosas? E aí, a resposta que eu tenho para vocês é simples. Preconceito. Por quê? Aquilo que é vindo de religião de matriz africana tem que ser criticado. Porque é charlatanismo. O padre que cobra para fazer um casamento, ele não é um charlatão? Então, acho que vocês estão entendendo a minha linha de raciocínio, né? Isso tudo é para vocês perceberem como essas limitações, essas crenças limitantes, elas estão muito relacionadas ao preconceito de pessoas que nem existem mais, pessoas que já passaram para outros planos, mas que perduram no nosso inconsciente coletivo, e a gente, enquanto seres conscientes, a gente precisa de desmistificar essas questões. Tranquilo? Gente, vou fechar aqui no Instagram. Tchau, Instagram. E aí, gente, é o seguinte. Vou olhar aqui as perguntas de vocês. O que vocês falaram aqui no chat? Sim. Conheço pessoas que acham que taróloga deve ser uma pessoa branda, super calma no dia a dia, não só durante a consulta. É difícil, né? É complicado, porque a gente vive num mundo que testa a nossa paciência o tempo todo. Já ouvi gente falando, Deus que te deu esse dom, você não pode cobrar.
Pois é, Stephanie, Deus deu esse dom e a gente não pode cobrar, mas o padre pode cobrar o dízimo. Por quê? O pastor pode cobrar o dízimo também, que é, né, as duas cobram dízimo. Pode cobrar casamento. Vou falar das duas religiões que eu participei, que eu conheço. E por que o tarólogo não pode cobrar? Gente, isso não faz sentido nenhum. E assim, aliás, para além de não fazer sentido, é um preconceito muito grande, porque quem é que cobrava ao longo, durante o surgimento do espiritismo aqui no Brasil? Eram as pessoas que faziam consultas, que tinham, não exatamente dentro das religiões de matrizes africanas, que a gente sabe que tem algumas atividades que têm valores dentro dessas culturas, valores mesmo que você paga, mas principalmente pessoas que faziam atendimentos, pessoas que faziam leituras, que tinham essa atividade, o tarô como atividade, tanto de remuneração quanto mediúnica, e é errado cobrar porque foi Deus que deu. Então, assim, por que as igrejas não vivem apenas de doações espontâneas? E por que as pessoas que criticam isso não criticam essa doutrina de pagamento de dízimo obrigatório, 10% do salário todo mês? Gente, quando a gente começa a olhar para as coisas, saindo um pouco daquilo do senso comum, saindo um pouco daquilo que a gente cresceu ouvindo as pessoas escutarem, é uma abertura de caminhos enorme. A minha explicação, gratidão, Líria. Acredito que, independente de termos uma entidade intuindo ou irradiando, também tem nosso tempo e estudo ali. Então, não tem problema nenhum ser cobrado, com certeza. E outra coisa, o médium que está atendendo na casa espírita, gente, o médium que está atendendo na casa espírita, ele atende um dia na semana, 3 horas, no máximo, 3 horas por semana, no máximo. Ele tem outras atividades. E assim, e se ele, de repente, resolvesse atender integralmente e receber por isso, fosse doações ou não? Gente, quem sou eu para julgar, entende? A questão nossa é o julgamento. E a gente julga com base em fundamentos que nem são nossos, entende? Eu passo preconceito por não ter religião e seguir estudando tudo sobre tarô. Prova associa o tarô à religião direto. Sim, associa mesmo. Mas isso é a sua prática que vai modificar. E não tem problema nenhum ser cobrado. Pelo contrário, né? Uma coisa que eu sempre falo, eu acho que eu falei aqui ontem, quando eu não cobrava, eu ficava morta energeticamente. Parecia assim que eu era sugada. Depois que eu passei a cobrar, isso se modificou bastante. Cadê a live do Insta? Menina ficou entrando e saindo toda hora. Eu acho que acabou não sei, não conectou direito aqui. E ficava assim, você está entrando ao vivo, você está entrando ao vivo. Sim, sem contar que o espiritismo tenta negar a negritude de entidades como pretos velhos, sempre enxergando as religiões afro como primitivas. Pois é, quantas vezes, duas coisinhas que eu vi recentemente, o pessoal dizendo que a pena do caboclo Pedra Branca, que é uma pena de escrever, né? A gente está cansado de saber que é uma pena de animal mesmo, é a relação do caboclo com os animais. E a ideia, o que a gente vê algumas pessoas falando, por exemplo, que fulano foi escravo na encarnação anterior, mas na outra ele era um grande estudioso. Gente, né? Vamos valorizar a nossa cultura. Oi, Ivone, boa noite, querida. Então, gente, eu acho que quando eu percebi, por exemplo, que lá na Inglaterra o Centro Espírita cobra até a palestra que você vai assistir, e aí muitas alunas minhas que são espíritas ficaram chocadas, e eu fui lá, pesquisei encartes com folders de convites para palestras espíritas, tendo lá os valores de entrada das palestras. Então, assim,
A gente vive num mundo e a gente precisa abrir as nossas portas de percepção para novas coisas. E assim, falando tudo isso, para a gente já começar essa aula para falar de cobrança sem essa crença. Queria perguntar, mais alguém tem alguma dúvida a respeito dessa questão de caridade e cobrança? Para a gente ir para a próxima parte, joguem aí no chat que eu vou respondendo. Mas enquanto isso, deixa eu ver aqui. Vamos falar sobre as possibilidades de mercado da taróloga. É isso que a gente está falando. É um mercado muito vasto. Ontem, alguém me perguntou aqui se existia baralho cigano terapêutico. Parece que o Instagram escutou a conversa e hoje apareceu uma propaganda de um curso de baralho cigano terapêutico. Então, assim, existe o tarô terapêutico, existe o tarô tradicional propriamente dito, existe o tarô que se chama espiritual, onde é esse tarô onde a pessoa vai mediunizar, vai ler as cartas mediunizadas, e mesmo se for um trabalho assim 100% mediunizado, se o médium sentir que tem que cobrar, ele tem que cobrar mesmo, porque assim, quem sou eu para dizer o que ele tem que fazer ou não? E aí, assim, existem várias vertentes do trabalho com tarô. Várias. A questão é escolher aquela que chama a nossa atenção, aquela que está no nosso caminho. Vivi, se for o caso de abrir outra live aí no Insta, tu me fala que eu tento abrir aqui de novo, viu? Então, pensem aí. Eu escolhi o tarô, a estrutura do tarô que eu faço é um tarô terapêutico, mas as cartas que eu utilizo são cartas clássicas. Deixa eu ver, alguém falou de aplicativo aí. Então, assim, pensem comigo. Vocês vão escolher uma linha de trabalho. Escolher uma linha de trabalho, quem vai estruturar valores a receber são vocês. Quem vai estruturar a metodologia de atendimento. Por exemplo, eu conheço pessoas que fazem, tipo assim, 60 minutos, onde ela vai estar com a consulente, e a consulente vai poder fazer, sei lá, 10 perguntas ao longo desses 60 minutos. Essa é uma configuração específica. É como a Viviane perguntou no início. Cada taróloga vai se organizar. Eu não vejo produtividade nisso. Por quê? Isso é uma coisa muito relacionada com o tarô terapêutico. Isso é uma coisa relacionada demais com o tarô adivinhatório. Por quê? Eu vou fazer perguntas. Fulano me traiu? Isso aconteceu? Isso. Eu vou trazer pergunta e a taróloga vai ficar sim, não, sim, não, sim, não. Essa é uma metodologia que não se encaixa no meu trabalho. Eu ofereço para a pessoa o seguinte, no meu caso, dois jogos, cada um com 30 minutos. Cada um desses jogos tem de 6, o mínimo de cartas é 6, o máximo para um jogo de 30 minutos é 8. E aí, dentro dessas cartas, eu vou dizer aquilo que o tarô está trazendo para essa pessoa. E aí, assim, a estrutura dos jogos, a estrutura do atendimento, tem gente, por exemplo, que atende 30 minutos. Eu faço valores sociais de vez em quando, de um atendimento de 30 minutos. Fazia, né, na verdade. Hoje em dia, eu preferi, isso foi a minha guiança espiritual que me orientou. É preferível você fazer um jogo de graça para alguém que você sinta que realmente está precisando. Beleza, Vivi, vou tentar aqui. E aí, assim, minha guiança falou, faça dessa maneira. Por quê? Muitas vezes, a pessoa, isso acontecia muito. O pessoal via muito isso acontecendo. Eu abro de vez em quando promoções, faço assim 50% off. E aí
eu fazia isso pensando assim, não, vou fazer isso daqui pensando naquela pessoa que quer fazer o tarô, mas que não tem acesso. E aí, muitas vezes, o que acontecia? Pessoas que eu sabia que tinham uma condição financeira altíssima faziam apenas durante a promoção. Deixa eu só... Pense numa pessoa que não consegue falar e escrever ao mesmo tempo, sou eu. Rentabilidade através do tarot terapêutico, o nome da aula de hoje, adicionando aqui para tentar mais uma vez chamar o pessoal no Instagram. Vamos lá, fé em Deus que vai dar certo dessa vez. Então, gente, cada um estrutura o seu jogo da maneira que acha que deve. Sim, eu estava falando. Aí eu abro promoção, pessoas, já aconteceu, por exemplo, de pessoas com uma condição financeira altíssima, falar para mim, olha, quando tiver promoção, você me avisa, tá? Aí, o que é que significa isso? É a pessoa que não valoriza o teu trabalho. E aí que tá, isso não é uma questão de caridade. Isso é a questão da pessoa que tem o valor e entende que não deve pagar por aquilo. Mas, ou que se tem a possibilidade de pagar mais barato, por que não esperar para pagar mais barato? Diante dessas situações, eu resolvi, pessoal aí do Instagram, gente, corram para o YouTube, o link está na minha bio. Essa live está acontecendo lá no YouTube, venham para cá que daqui a pouco eu saio daqui. Então, assim, essas pessoas, elas preferiam pagar mais barato, mas quando eu falei, não vou mais fazer promoção e não vou mais fazer atendimento de 30 minutos, aquela mesma pessoa que esperava as promoções, hoje em dia paga o valor integral do meu trabalho, porque ela valoriza. Mas se tinha a possibilidade de pagar mais barato, por que não? E aí é isso que eu percebi. O meu trabalho tem valor. Se eu não olhar para as mudanças de vida que eu faço através do meu trabalho e não falar, velho, isso daqui vale R$ 500, mas eu vou fazer por 120, ninguém vai fazer isso por vocês. Então, essa é a primeira questão. Vocês precisam acreditar em vocês mesmos. Vocês precisam olhar para a capacidade de vocês de trabalho com o tarô e acreditar. A primeira pessoa que tem que acreditar no valor daquilo que vocês fazem é vocês. Se eu não acredito no meu valor, e aí eu coloco uma consulta a R$ 120, e aí a pessoa, nossa, 120 aumentou, aí eu já vou sentir aquela trava, falar, meu Deus do céu. Aí eu falo, não, eu faço 90 para você. Gente, isso é a coisa mais errada do mundo, porque é a gente que tem que valorizar o nosso trabalho. A gente tem que olhar e falar, não, aumentou mesmo, tudo aumentou, e eu acho que vale a pena. E a pessoa vai concordar com você, realmente, vale a pena o trabalho que você faz. E como as meninas me perguntaram anteriormente, quem foram as primeiras pessoas a falar isso para mim? Falar, Kelly, você transforma vidas. Não cobre pouco, não. Não menospreze o seu trabalho. Foram as minhas amigas, aquelas que eu comecei a atender a R$ 30. Vocês estão entendendo? É uma mudança interna. A gente muda. A nossa visão em relação ao tarô muda. E aí a gente muda em relação aos outros. E aí o que acontece? Vocês vão escolher o mercado de atuação de vocês. Vamos dizer que seja o terapêutico. Quando hoje... Eu ia até fazer um vídeo sobre isso, vou fazer depois. Uma pessoa me perguntou, Kelly, o seu tarô tem a ver com religião? Eu falei, não. O meu tarô tem a ver com mudança de vida. A questão energética, né, acredita quem quer, mas a gente está rodeado da espiritualidade o tempo todo. O médico tá, o bancário ali dentro da agência do Banco do Brasil tá, todo mundo tá. A taróloga também. Então,
Eu não trago uma mensagem religiosa dentro do tarô que eu faço, mas eu trago uma mensagem de esperança e que muitas vezes quem já jogou para mim sabe, eu falo de Deus praticamente o tempo todo, porque a primeira conexão que a gente tem que fazer é com o divino. E aí, assim, o que acontece? Às vezes, a gente precisa de se colocar dentro do mercado de trabalho. Tá, vamos dizer, escolhi ser taróloga do tarot terapêutico. Ok. Então, isso, vamos dizer assim, isso requer escolhas. Quando a gente pensa dessa maneira, o que acontece? Eu escolhi ser taróloga do tarot terapêutico. Se uma pessoa vem pedindo 10 perguntas a R$ 100, eu vou falar, eu não trabalho dessa forma. Toda escolha tem suas consequências. E a escolha de uma linha específica do tarô tem disso também. A gente precisa de se posicionar enquanto profissional. Primeiro, como eu disse, acreditando naquilo que a gente faz. Gente, tem 15 pessoas aqui, chama os amigos, compartilha a live, e ainda faltam 2 likes aí para mim, viu? Então, eu me posiciono enquanto profissional. A pessoa chega para mim e fala, eu quero 10 perguntas a R$ 100, eu vou falar, eu não trabalho dessa forma. Ah, mas você vai perder cliente. Algumas pessoas, tarólogas, amigas minhas, vão falar, mas você vai perder cliente. Eu falo para vocês, eu acho que em 26 anos, isso só aconteceu 2 vezes. Porque as pessoas viram o meu material, uma coisa que eu falo para vocês também. Para se posicionar enquanto profissional, vocês têm que dizer para a pessoa o que ela vai encontrar no seu trabalho. Não adianta eu falar, eu sou taróloga, ponto. Eu tenho que falar, eu sou taróloga do tarot terapêutico, eu vou trabalhar as suas questões de comportamento, eu vou trabalhar as suas questões de traumas, é isso que eu vou ver. Quando a pessoa me procura, eu queria saber o valor do tarot terapêutico. Eu passo o valor e já passo um texto explicando o que eu trabalho. Dali, aquele ali é o meu ponto de triagem. A pessoa que quer uma leitura terapêutica, que quer olhar para si, que quer buscar autoconhecimento, ela permanece. A pessoa que não quer, ela vai falar, tá bom, obrigada. E é isso. E tá tudo certo. Porque na vida a gente tem que se posicionar. E a gente se posiciona dessa maneira. Segunda maneira, a gente precisa de ter entendimento de que pessoal, vem isso, apertem coraçõezinhos, me mandem coraçõezinhos, quem tiver aí no Instagram, e venham para o YouTube, o link está na minha bio. Outra coisa de posicionamento, que eu vejo muito tarólogo no maior chororô, porque tem gente que cobra R$ 5 a pergunta. Não tô aqui para julgar. Cada um faz o seu preço. Eu não preciso que a outra taróloga que cobre R$ 5 passe a cobrar 120 no atendimento dela, porque senão o meu trabalho vai ser desvalorizado. Não. Ela cobra o valor dela. Eu vou cobrar o meu, que eu entendo que é correto. E vou continuar tendo público. Por quê? É aí que tá. O meu atendimento vai trazer diferenciações. Por exemplo, eu vejo algumas pessoas que faz o atendimento online, mas não faz uma videochamada ou não manda um áudio. Eu faço a videochamada se a pessoa preferir. Geralmente, a maioria das pessoas prefere fotos e áudios no WhatsApp. Chamo pelo nome da pessoa, entro naquilo que a pessoa está vivendo. E aí vai uma outra questão de posicionamento. Isso, a gente está falando agora sobre prospecção de cliente. Como é que eu puxo a cliente para mim? De forma que sempre que ela precisar, ela lembra de mim. Primeira coisa. Se ela chegar, porque eu tô com problema isso, eu falo, opa, espera só um pouquinho. Não precisa de você me falar nada a respeito da sua vida. Eu não quero que você me diga nada. Gente, tem taróloga aí? Nesse chat, tem taróloga aí? Me contem. Vocês já perceberam isso?
Vocês já perceberam a importância que tem da cliente chegar e não te dizer nada e você abrir um jogo e ela ficar impactada e falar: mulher, você leu a minha vida inteira, você falou tudo que está acontecendo na minha vida. Gente, esse é o pulo do gato. Vocês estão entendendo? A gente está falando aqui de prospecção de cliente. A cliente, ela vai, ficar impactada. E ela vai falar para mais 3 amigas. Peçam isso. Isso, 2 coisas que é muito importante. A cliente gostou. A cliente entendeu que aquilo ali é que foi algo positivo para ela indica pelo menos para mais 3 pessoas. Vocês têm ideia do que é isso? As indicações. Porque eu falo uma outra coisa para vocês. O Instagram, ele vende, ele traz cliente, traz. Mas as clientes fiéis que eu tenho vieram de outras clientes que falaram: vai lá, procura ela, porque ela é excelente, porque ela falou tudo da minha vida. Vocês estão entendendo a importância dessa conexão? Por quê? Se a pessoa chega para você e logo no início da consulta ela fala tudo, porque meu casamento tá assim, 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 assim. Você pode ver muita coisa no jogo, mas ela vai ficar se perguntando: poxa, será que ela viu isso mesmo ou será que ela pescou ali naquilo que eu disse? Vocês estão entendendo? Gente, esse é o pulo do gato. Peçam, de preferência, antes de iniciar a consulta, vocês falem: olha, você não precisa me falar nada. Principalmente uma outra coisa, se de repente já rolou algum nível de interação e tudo, se a pessoa for fazer um sim ou não, principalmente sim ou não, onde tem análise do tarô com mais de 2, 3 cartas, diga para a cliente: eu peço que você apenas mentalize a sua questão. Apenas mentaliza, não precisa me falar o que é. Se você quiser, você me fala apenas a área da sua vida. É saúde? É amor? É vida profissional? É financeira? Essas 4, só. Falou cada uma delas, precisa de mais nada. E aí, você faz a sua leitura. Para isso, vocês têm que confiar cegamente na intuição de vocês. E confiar cegamente na intuição de vocês é acreditar no jogo de vocês, é acreditar na potência de vocês. Pedir feedback, outra coisa, peçam feedback. A cliente ficou impactada, pede para ela, fala: poxa, escreve 3 linhas aí para mim, para eu postar no Instagram anonimamente, porque esse é um outro segredo desse negócio para quem quer trabalhar com tarô. A cliente, ela precisa ter certeza que tudo que ela contar na tua mesa vai morrer ali. Eu tenho 3 clientes que trabalham no mesmo lugar e elas não sabem que elas me consultam. Vocês estão entendendo isso? Elas vêm aqui, elas trabalham no mesmo lugar e nenhuma delas sabe que a outra vem aqui porque o sigilo precisa ser absoluto. Vocês vão receber no ambiente de leitura de vocês diversas histórias e vocês vão precisar de ser muito profissionais para, primeiro, manter o sigilo. Sigilo é significado de atendimento de qualidade. Se você não consegue ter sigilo em relação àquilo que a tua cliente te contou, vai ser muito difícil. Até porque, assim, nem se fala na questão até jurídica que isso pode dar. Então, assim, a gente precisa entender que o que é falado numa mesa de tarô não pode ser levado para nenhum outro ambiente. E aí, se ela sente aquela confiança em você, de, por exemplo, falar de tantas situações, se ela sente aquela confiança de falar que foi molestada na infância, se ela sente a confiança de falar que foi traída pelo marido, que apanha do marido, ela tem que ter a certeza de que o que ela falar para você vai ficar ali. E isso gera um vínculo. Vocês estão entendendo? Vou passar aqui, deixa eu olhar aqui no chat novamente. Jussier não gosta de saber exatamente. Deixa que o tarô diz. Não sou o tarô. Bruninha, Bruna, você tá aqui! Seja bem-vinda, Flor! Mas aconteceu a mesma coisa fazendo mesa radiônica, exatamente.
Gente, compartilha a live aí, ó, chama o pessoal, viu? E aí, assim, esses são posicionamentos que a taróloga precisa ter. Solicitar que a pessoa indique para as amigas. Tem gente que do marketing multinível que até pede, olha, indica para 3 pessoas que você ganha tal desconto. Porque a indicação ela tem um valor muito grande. E aí, vocês têm alguma pergunta a respeito dessa questão? Vão mandando aí as perguntas. Quem quer fazer um comentário, falar alguma coisa? Pois é, essas são técnicas de atração da clientela. Você chamar a pessoa, você mostrar o seu trabalho para a pessoa, sem a pessoa ter que falar nada para você. Isso é muito importante. Como é que a gente faz isso? Confiando na intuição. Quando a gente confia na intuição da gente, quando a gente sabe, velho, eu estou sendo guiado, eu estou sendo guiada pelos espíritos, pela egrégora espiritual relacionada ao tarô, que não vai deixar eu falar bobagem. E se falar bobagem também, o que é que tem? Quem é que nunca errou? Quem é que nunca fez uma interpretação que ficou lá, mais ou menos? Aproveitando, vou contar uma história aqui para vocês, falando sobre posicionamento da taróloga ainda. Uma vez, eu fui fazer um tarô para uma pessoa que eu amo demais. Uma amiga minha, assim, ó, que eu acho que assim, eu tenho um instinto maternal em relação a ela. E aí, a gente estava fazendo um jogo de relacionamento. E aí eu vi um 5 de espadas. Quem já é do tarô aí, sabe mais ou menos o que é perdão, o 5 de copas. Saiu um 5 de copas. 5 de copas é a carta que fala de frustração. Eu, por conta de muito afeto por essa minha amiga, eu olhei 5 de copas assim e falei, acho que não é tão ruim assim quanto eu tô pensando, né? Deixa ver. E aí eu coloquei muito o meu coração ali, relativizei a importância da carta. Resultado, ela teve uma decepção com essa pessoa, que eu podia ter falado, mas a minha vontade que desse certo o namoro dela era tão grande também que eu relativizei. E aí o que aconteceu? Eu me senti assim, o mosquito do cocô do cavalo do bandido. Eu me senti péssima e daquele dia em diante eu me posicionei para mim mesma e falei, olha, quando eu for ler tarô, eu sou agora 100% razão. Não vou mais me deixar levar por emoção. E quando for minha amiga, eu vou perguntar: tu tá realmente preparada para escutar o que o tarot tem a dizer? Porque eu não vou aliviar. E hoje em dia, eu prefiro dar uma interpretação realista, fatídica, do que tentar ver o lado bom das coisas. Não, talvez não seja. Não. Se saiu determinada carta, é isso e acabou. E aí, assim, às vezes, eu posso até dar uma previsão mais pessimista do que o necessário. Mas eu prefiro assim do que iludir a pessoa. Vocês estão entendendo? Então, assim, isso também é posicionamento. Isso também é seriedade e esse entendimento. Isso é muito importante. Quando uma pessoa, por exemplo, que vocês sabem que tem uma fragilidade emocional, de repente, uma pessoa que não está bem, uma pessoa que está em tratamento psicológico, uma pessoa que teve crise de ansiedade, se ela vier te procurar para fazer o tarô, é muito importante que você pergunte: você está bem? Você tem condições emocionais para fazer o tarô? E o principal, a sua intuição. Gente, as meninas que já atendem, eu não sei se isso acontece com vocês, mas a espiritualidade também trabalha. Quando uma pessoa não é para fazer o jogo, gente, não tem o que faça. Ela pode fazer o Pix um mês antes. Ela pode agendar, sempre no dia vai acontecer alguma coisa e vão ter impeditivos, porque quando a pessoa não está pronta, ela não está pronta. E se a pessoa chegou até você e aconteceu, deu tudo certo para ter os jogos, então vai acontecer. Mas
Isso vocês têm em mente. Não deu certo, desmarcou, aconteceu algum problema, é a espiritualidade entrando em ação. Quando a consulente elogia seu trabalho, menino, gente, tem uma pessoa que eu amo tanto que eu acho que eu vou chamar ele até para conversar com a gente amanhã um pouquinho, que ele fala que existe o antes e o depois da vida dele em relação ao tarô, que o tarô abriu assim uma série de questões que ele trazia e esse feedback ele não é apenas importante para a captação de clientes. Mais uma coisa, é taróloga, vai organizar a sua página no Instagram e eu falo, as meninas que estão aí no chat, não organizou ainda, corre lá e profissionaliza a sua conta do Instagram, não paga nada por isso. E dá a cara a tapa, bota a cara no sol no Instagram, porque o Instagram também traz muitas clientes. Mas, o que cliente de Instagram gosta de ver? Feedback. A cliente ficou encantada, escreveu um feedback lindo, printa e posta. Eu tinha uma ressalva muito grande de fazer isso, porque às vezes eu não queria nem printar o feedback da cliente, porque eu achava que era assim, que eu estava invadindo a privacidade, que era uma coisa assim. Hoje em dia eu percebo que não. Eu sei que a gente tem que ter cara de pau para falar, escreve um feedback para mim, já que você gostou, me ajuda. Mas quem está trabalhando com terapias não deixa de ser um vendedor. Então a gente tem que ter as nossas técnicas de vendas. E uma delas é o print do feedback. Se a pessoa fizer um vídeo para você falando da importância do jogo que você fez para a vida dela, melhor ainda. Postem mesmo, profissionalizem a conta de vocês, façam isso. E aí, assim, deixa eu ver, 55 minutos, deixa eu ver. Alguém tem dúvidas? Coloquem as perguntas aí. Sim, aí Vivi tá falando o nome dentro do marketing. O nome disso é prova social. Pede autorização. Geralmente, eu já peço para postar anonimamente, para a pessoa não ter nem o constrangimento de falar, eu não quero, não sei o que. Fala, vou printar, vou passar vou pixelizar seu nome, vou tirar seu nome e se você quiser, eu printo já anonimamente. Gente, isso dá um resultado enorme. Outra coisa que também dá certo. A cliente, esses dias aconteceu isso comigo. Eu atendi uma cliente que ela é terapeuta, ela tem um Instagram lindíssimo. Ela fez apenas uma coisa por mim. Ela printou a foto de um dos jogos e jogou no stories dela. Vocês têm ideia do que são 15 clientes que vieram só dos stories dela? Só 15 pessoas, e ela nem tem uma conta gigantesca, 15 pessoas viram lá e falou, se ela indicou, é porque é bom. Então, assim, tudo isso é estabelecer redes. Outra coisa, que quem está na área do tarô precisa ter um amor muito grande por conhecer gente e por lidar com pessoas. Eu era bicho do mato. Não sei se eu já falei isso aqui com vocês. Eu tinha vergonha de dar boa noite para as pessoas. Bom dia, boa tarde. Eu tinha vergonha de pedir licença para as pessoas. Vocês queriam ver eu ficar ansiosa era estar no ônibus e uma pessoa sentada do meu lado e eu saber que na hora de eu descer eu ia ter que pedir licença a essa pessoa. Eu era esse bichinho do mato. Hoje em dia, o tarô me fez aprender a conversar com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa, eu chego e começo a conversar como se eu conhecesse há anos. Esses dias, lá no meu posto de trabalho, a pessoa chegou para mim e falou, tu conhece fulano? Eu falei, não. Mas você estava conversando aí como se conhecesse há anos. Eu falo, sou assim. É a minha profissão. É isso. A gente vai se conectar com pessoas como se a gente conhecesse essas pessoas há anos. E isso vai virar uma rotina. E isso é uma rotina de afeto. Quando a gente sente afeto pelas pessoas, quando a gente olha para a pessoa e fala, velho,
A pessoa tá me pagando pelo jogo, tá, mas eu quero, nesse momento, espiritualidade, eu quero trazer o melhor para a vida dessa pessoa. Isso é amor pelo que a gente faz. Quando a gente ama aquilo que a gente ama a pessoa que está chegando até a gente. Então, é afeto. A gente passa a atender aquela outra pessoa com um amor fraterno que a gente aprende a vivenciar esse amor ao longo da vida, mesmo quando não está atendendo. Então, assim, se de repente chega uma pessoa para conversar com você, você continua sendo terapeuta ali. Naquela conversa que às vezes é num ponto de ônibus, numa fila de supermercado, você vai conversar com o mesmo afeto. E eu falo para vocês, a terapia, não apenas o tarô, mas todas as práticas terapêuticas, elas fazem isso. A gente estabelece dentro da gente o arquétipo do curador. E a gente se dispõe a amar as pessoas ao nosso redor. A gente se dispõe a não violentar. A pessoa pode até, vamos encerrar, não sei que horas ela botou. Não sei que hora você botou isso aqui, vi agora. Prontinho, encerrando o vídeo. Então, a gente vira um curador, a gente vira afetividade em pessoa. E o objetivo é exatamente esse. E aí, assim, no mundo, como a gente tá? Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta. Sim, não tenha vergonha mesmo de pedir vídeos de depoimento, não tenha vergonha de pedir feedbacks. Eu ainda não sei como é que faz. Eu tenho muitos feedbacks que estão em áudio. Eu vou aprender um dia a gravar esses áudios e postar também. Não sei ainda não sou essa expert em marketing digital, mas vou aprender. E aí, vamos falar agora sobre o digital. Para a gente falar sobre o digital, deixa eu ver, 1 hora. Para a gente falar sobre o digital, a gente tem que trazer o seguinte, que é a dúvida de muitas pessoas. Muita gente chega para mim e fala, mas eu não gosto de jogo online. Eu prefiro a energia da pessoa. Aí, assim, eu sou muito paciente. Mas tem horas que eu olho assim e falo, gente, em 2021, por quê? Nós somos matéria, né? Sim, nós somos matéria, mas a gente não pode esquecer que a gente é espírito também. E quando a gente é espírito, a gente se conecta com quem está lá na Etiópia. Porque a gente é espírito, a gente não precisa. Isso daqui tem que deixar de ser uma prisão. A gente não está aprisionado pela carne. Eu não posso deixar de fazer atendimentos porque num momento de pandemia eu não posso encontrar presencialmente com as pessoas. Se tem uma tecnologia como a internet hoje em dia, é uma crença limitante muito forte que muitas pessoas têm, mas qual é a maneira de sair dessa crença limitante? Trazer o entendimento de que nós não somos carne, a gente não precisa da presença física, a gente não precisa de pegar na pessoa que está fazendo o jogo para a gente precisa se conectar, e conexão é energética. A gente precisa de ter esse entendimento. O nosso cliente, ele não precisa de ter esse entendimento. A gente pode tentar explicar de uma maneira dócil, de uma maneira tranquila, mas nós, enquanto terapeutas, a gente precisa de ter esse entendimento de que as conexões, elas são energéticas. Elas não são conexões de nível físico. Se não, como é que uma pessoa, por exemplo, para uma coisa muito simples, a pessoa aplica reiki com as mãos. Alguns reikianos colocam as mãos, mas a maioria dos que eu conheço impõe as mãos. Ele está tocando na pessoa? Não. A gente sabe que pessoal que está aí, se alguém não souber o que é reiki, me fala, que eu explico rapidinho. Tem reikiano de nível 2 e mestre, ele manda reiki, ele emana reiki para você de onde você estiver. A milhares de quilômetros de distância. E a gente sabe que funciona. A minha iniciação no reiki, ela foi feita eu aqui na minha casa e o mestre em outro lugar. E eu falo para você, eu sentia os meus chakras queimando na hora da iniciação do reiki. Queimando, eu arrepio de contar para vocês. E aí, porque ele não estava aqui presencialmente, não funcionou, gente,
nós, enquanto terapeutas, a gente precisa de desmistificar isso. A primeira coisa que a gente tem que desmistificar. Essa ideia de que precisa ser presencial. Não, não precisa ser presencial. Deixa eu ver o chat. Vivi tá ensinando aí como é que faz. Gratidão, Vivi. Por enquanto tô no boca a boca, não me sinto preparada para divulgar. Jussier, minha querida, eu vou falar um negócio para você. Sabe quando é que você vai se sentir preparada para divulgar? Nunca. Você sabe por quê? Quando a pior coisa que a gente pode fazer no mundo é esperar estar pronta para alguma coisa. A gente nunca vai se sentir suficientemente pronta. E aí, assim, na live de quinta-feira, eu vou contar uma história para vocês da minha vida, que foi o momento de impulsionar a minha entrada para o tarô. Enquanto, principalmente nas redes sociais. Eu já fazia sem divulgar. Naquele momento da minha vida, eu falei, não, ou é agora ou é nunca. E eu falo para você, não fique esperando esse momento. Não fique esperando. Vai, não pensa muito não. Pega o seu Instagram, transforma ele em conta comercial, você não vai pagar nada por isso, e começa a fazer postagens sobre tarô. Não pensa muito não, vai e faz. Porque se você ficar esperando essa sensação, nossa, agora eu estou pronta, não vem. Porque a gente se sabota o tempo todo. Você pode estar assim, expert, você pode ter lido todos os livros relacionados a tarô, que você nunca vai se sentir pronta. Por quê? Porque ninguém se sente. A gente começa as coisas no empurrão, na hora que a gente sente que vem uma emoção do fundo, de dentro da gente, e a gente fala, eu vou fazer. Seja o que Deus quiser. Por quê? Isso é muito importante. A gente precisa de parar de achar que a gente tem que dar satisfação daquilo que acontece na vida da gente. A gente precisa parar de se validar, porque, tem 12 pessoas aqui na live. Podia ter 2. Eu ia estar aqui no mesmo nível de entrega. Por quê? Ter 2 pessoas na live não valida o meu conteúdo. Quem valida o meu conteúdo sou eu. Então, a gente precisa começar a pensar as coisas dessa forma. Ai, Amanda, que delícia, que bom. Gente, eu fico abaixando a cabeça aqui, é porque o ring lá está na frente do negócio. Deixa eu tirar aqui, ver se eu consigo. Que bom, Amanda, que você está amando a live. Sim, pois é. A gente, no curso, o curso pago, a gente vai falar sobre essas questões assim, de uma maneira muito interessante. E vão ter bônus, que eu não vou falar agora, porque deixa para o momento certo, mas assim, vai ser uma entrega muito bacana. Vocês vão ter descontos muito bacanas para quem vir logo junto com a gente. E vão ter vários bônus. E assim, acima de tudo, esse contato aqui, essa conexão. Porque quando eu chego para a Jussier e falo, Jussier, não espera nada não, corre, faz a sua página, começa a divulgar o seu trabalho. Isso daqui é talvez o pontapé que ela precisava. O pontapé mesmo, vai, entende? Talvez era o que ela precisava. Para começar, como eu precisei de muitas pessoas falando para mim, não, vai que você consegue. E aí, assim, voltando para o conteúdo da aula. Gente, desmistificou a ideia do online. Então, a gente cai de cara no online. A pandemia trouxe isso para a gente. No início da pandemia, houve momentos de eu ficar sentada na mesa fazendo tarô 12 horas seguidas. Porque as pessoas estavam precisando, dentro de casa, sem receber ninguém, apenas através do Google Meet e do WhatsApp. A gente precisa, nós, enquanto terapeutas, a gente precisa internalizar essas ferramentas. A gente precisa entender que elas funcionam igualzinho. Eu falo para vocês. Atendimentos presenciais hoje, que eu realizo, não são 15% dos meus atendimentos. E, falando em atendimentos, o tarô hoje é a minha renda principal. Eu consegui, através, principalmente, tanto do marketing boca a boca, quanto do Instagram. Vocês querem ver uma coisa que de vez em quando eu faço? Uma promoção simples do tarô, bem direcionada. Promoção das postagens. Direcionei bem. Gente,
Surge gente de tudo quanto é lugar para fazer tarô comigo. E viram pessoas que vira e mexe estão me procurando. Então, assim, a gente precisa de mexer com essas ferramentas. Com o tempo, elas vão aumentando. Tem hoje o Instagram. Eu, particularmente, mexo muito mais no Instagram do que no Facebook. O Facebook já não é a minha principal plataforma. É o Instagram. Agora, com as lives aqui, eu estou começando a mexer no YouTube. Estou me familiarizando com o YouTube. E aí, assim, botar a cara a tapa, fazer vídeos. Eu falo para todo mundo qual é o conteúdo mais difícil de fazer para mim? É o Reels. Principalmente os Reels de meme. Por quê? Primeiro, eu não me acho uma pessoa muito criativa. Segundo, é onde eu mais me exponho. Me exponho no sentido assim de fazer graça, de trazer assuntos para brincar. E aí, assim, nesse momento é onde eu trabalho mais a minha exposição. Por quê? Uma coisa que vira e mexe acontece, né? Eu faço um rio de brincadeira, aí quando eu vou em determinado lugar, tá todo mundo comentando disso. Esses dias, no meu trabalho, uma pessoa chegou e falou, rapaz, eu te conheço. Eu falei, você é a menina do tarô, né? Eu falei, sou. E aí ela começou a falar de um dos rios que eu fiz, que ela morreu de dar risada e que ela compartilhou com tanto de gente. E aí, assim, eu fiquei assim, meio sem graça, porque eu sou tímida. Isso daqui, gente, ó, vocês tirem da cabeça que eu sou uma pessoa muito tímida. E aí eu fiquei assim, eu devo ter ficado vermelho igual um pimentão, mas faz parte. Eu parei e pensei, os memes, eles atraem clientela. Eles trazem as pessoas para o meu perfil. Os meus vídeos mais visualizados de longe são memes. Então, assim, eu me comprometi a botar a cara a tapa, mesmo. A me colocar disponível para fazer meme, para brincar, para receber o feedback das pessoas, pessoa falando dos memes e não sei o quê. Então, assim, gente, quando é que a gente consegue virar essa chave? Quando a gente não se importa mais com o que o outro vai dizer. Isso é muito importante. Para a gente entrar no marketing digital, botar a cara a tapa, tá aqui que nem eu tô na frente de uma câmera falando com vocês, a gente precisa de deixar de esperar o feedback do outro no sentido de querer a aprovação. Muita gente não aprova aquilo que eu faço. Muita gente acha que talvez eu não deveria me expor tanto. Muita gente, sei lá, acha que eu tô com olheira demais, ou que eu me maquio demais, ou que eu me maquio de menos. Gente, isso tudo é das outras pessoas. A gente precisa de fazer aquilo que a gente gosta. Meu perfil, se vocês forem olhar lá no início, ele tinha a paleta de cores, era vermelho e amarelo. Eram as cores que eu me conectava no início. Depois eu comecei a ver que não estava mais me conectando e fui mudando. Hoje em dia, esses dias uma pessoa falou, nossa, o seu perfil deve dar um trabalho danado, porque ele é tão organizadinho. Eu parei, pensei e falei, gente, se a pessoa soubesse o amor que eu organizo aquilo ali, como eu escolhi a paleta de cores, a maneira que foi tudo tão intuitivo e tão bacana. Então, assim, eu convido vocês a fazer isso, a colocar a cara a tapa de vocês, a se disponibilizar para aparecer mesmo na internet, porque a internet vende. Tirem da cabeça de vocês essa ideia de que vocês vão fazer apenas jogos presenciais, até porque no momento de saúde mundial que a gente está, isso não é possível. E agora eu vou ficar quietinho um pouquinho, porque a gente tem mais 10 minutos e eu quero saber das dúvidas de vocês. Vixe, Grazi falou um negócio aí, melhor feito do que perfeito. Exatamente. Eu penso em percentuais. Eu não preciso alcançar 100% daquilo que eu quero fazer o tempo todo. Eu vou olhando. Aqui eu alcancei 80% do que eu poderia, ótimo. No outro dia, descansada, com a cabeça melhor, eu vou alcançar o 100%. Alcancei 70%, foi o que foi possível, tá ótimo. Pelo menos eu fiz. E se eu tivesse falado, eu não vou fazer porque não vou alcançar 100%? Não alcança nada, né? Fazer o que ama. Pessoal, gente, compartilha aí, chama outras pessoas, vamos bater 20 pessoas aqui para me ajudar, o que vocês acham, hein? Enquanto a gente vai respondendo essas perguntas, as perguntas de vocês. Ajudem aí a taróloga.
Aí, ó, tá vendo? Jussier tá falando, só tem um deck, atende pessoas aqui pertinho, em casa mesmo. Pois é, tu vai botar teu celular na tua frente e vai começar a atender as amigas que moram fora dessas pessoas que estão pertinho aí da sua casa. E aí, por diante. Cada uma dessas pessoas pede 2 indicações, se você achar que 3 é muito. E vai pedindo indicação. Gente, eu falo para... Eu vou me gabar aqui, é o meu momento de me gabar. Eu já fiz, pelo menos, eu acho que 4 atendimentos em inglês. Atendendo, como esse, eu falei para vocês que eu tenho um amigo que mora na Inglaterra e ele, de vez em quando, trazia os clientes. E eu fazia os atendimentos. Na maior dificuldade do mundo, mas fazia. Ele, mas você vai dar conta de fazer os atendimentos em inglês? Vou. E se não der? Não tem problema. Vou fazer sim. Fui, fiz os atendimentos em inglês. Fora clientes que eu tenho na Itália, clientes que eu tenho em Portugal, clientes que eu tenho na Irlanda. Então, vocês estão entendendo? Gente, vamos se abrir para isso, porque as oportunidades estão aí, mas a gente precisa se sentir não pronta. Não é questão de prontidão, é questão de coragem. Isso é uma coisa que eu vou falar aqui para vocês. Qualquer um pode falar para mim, você está pronta para isso? Eu vou falar, não. Mas se a pessoa falar, mas você está covardando? Eu vou falar, não. Covarde eu não sou, não. Eu posso não tá pronta, mas corajosa eu sou. E às vezes o que falta para a gente é um pouquinho de coragem. E aí, pessoal, compartilha aí. Só 14 pessoas aqui. Como assim, gente? Chama o povo. O que vocês acham? Isso aí, para ganhar o replay. Bora aí, bater 20 pessoas. Compartilhe, gente. Ó, printa a tela, quem tá no celular. Quem tá no computador, tira uma foto, bota nos stories, marca e chama as pessoas para vir aqui para a live. Fala que o link tá na minha bio. E aí, tem mais alguém com alguma dúvida? Como é que tá aí para vocês? Tem aplicativo para gravar os áudios. Obrigada, Bruna. Importante saber qual rede social o seu público mais se encontra. Eu hoje, por exemplo, o meu público está no Instagram. Algumas pessoas vêm do Facebook, isso eu percebo como? Pelos anúncios. Quando eu coloco um anúncio para rodar no Facebook, ele me manda a depender de determinado público, mas é menos. Mas, geralmente, se eu coloco, por exemplo, R$70 em anúncio, se ele me retorna R$300, mesmo que sejam poucos atendimentos, ele já se pagou, então vale a pena. Mas no Instagram, gente, o Instagram é uma loucura. Teve épocas de eu achar que eu não ia dar conta e ficar pensando em qual das minhas alunas eu podia chamar para fazer atendimentos comigo, porque a demanda estava de um tanto que eu fiquei me perguntando se eu daria conta. E aí, gente, já bateu, tem 14 pessoas ainda. E aí, o que vocês acham? Bora chamar o povo. Valeu, Vivi. Stephanie. Quando compra as cartas, precisa fazer algo com elas? A consagração do tarô. Assim, eu entendo que a consagração é um momento seu com a sua espiritualidade, com a sua guiança. Então, eu sugiro que você faça aquilo que seu coração pedir. Por exemplo, uma coisa que às vezes eu faço é passar as cartas na fumaça do incenso para tirar algumas energias. E quando eu recebo os meus tarôs, a minha consagração é uma coisa muito simples. Eu pego na mão, faço uma oração agradecendo a minha guiança, a minha cigana, que é a entidade que trabalha junto comigo, agradecendo a ela a oportunidade. E dedicando aquele instrumento de cura a ela e as curas, e me colocando disponível para o serviço de continuar curando outras pessoas. Deixa eu ver. Ô, Jussier, eu tô feliz que você tá refletindo. Que bom, viu? É isso, é amar aquilo que você faz, é ter um entendimento de que muda vidas, de que tem pessoas que vão se curar através daquilo que você está fazendo, daquilo que você está realizando. E aí, quando a gente consegue isso, é muito importante. E aí, pessoal, cadê
14 pessoas ainda só. Chamem o povo, chama o povo. E aí, assim, a gente precisa de ter um relacionamento muito cuidadoso com a gente mesma. Teve pessoas extremamente próximas que, quando eu comecei a comprar os tarôs, falava, vixe, é as macumbarias de Kelly. Pense uma DR que foi. Pense uma DR que foi, porque eu falei, se eu não for respeitada aqui na minha casa, eu vou ser respeitada onde? E aí as pessoas que faziam brincadeira ficaram assim, ó, chocadas. Eu falei, eu não aceito desrespeito com a minha prática aqui dentro. Não aceito. Se eu não aceito lá fora, imagina aqui dentro. E aí, ó, cessou. Nunca mais aconteceu. Nunca mais. E assim, as pessoas de fora, eu acho que elas me veem assim tão empolgada com tudo isso, que elas não têm coragem de fazer piada. Não tem coragem de falar nenhuma gracinha. Sim, quinta-feira a gente vai abrir as vagas, porque isso daqui, tudo isso aqui que a gente está fazendo, é para abrir esse mundo do tarot para vocês. E a formação de tarólogo mesmo, para aprender sobre os 22 arcanos maiores, vai ser aberto, a gente vai abrir o carrinho do curso na quinta-feira, para quem quiser aprender comigo. Mas aprender mesmo, é olhar para as cartas, é ter entendimento do histórico, é saber como se colocar diante da clientela, é entender como envolver a clientela nessa aura de amor, de harmonia, de afeto, e principalmente aprender a lidar com a intuição. Para quê? Para leituras seguras. Se eu tô aqui, olho para uma carta e fico, mas então, né? Eu acho que não. A pessoa que faz o curso comigo, ela não acha nada, ela tem certeza absoluta. Ela vai olhar dentro da cliente e do olho da cliente e vai falar: eu tenho certeza disso, 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 disso. Talvez não faça sentido para você, mas é o que está vindo no meu coração. É de coração para coração. Gente, essa certeza a gente sente quando a gente tem confiança na nossa intuição e confiança no estudo que a gente fez. E é isso que eu estou oferecendo para vocês. O curso, as vagas do curso são limitadas, viu? Que não dá para abarcar muita gente. Vão ter bônus, vão ter vários bônus. As 10 primeiras pessoas vão ter bônus especiais. E assim, para além da questão de ofertar um curso, eu estou ofertando, vamos dizer assim, vários pulos em várias etapas que eu, em 26 anos, tive que passar por cima. Um exemplo muito claro, essa questão da cobrança. A pessoa que se forma comigo sai assim, ó, sem nenhum tipo de crença limitante para cobrança nem nada. Se eu chamo algum aluno após o curso para fazer consultas, para me consultar com eles, sim. E assim, a gente organiza trocas entre os alunos. Para quê? E a gente faz também, nas aulas ao vivo, jogos ao vivo, onde eu vou fazer os jogos e interpretar junto com os alunos. Gente, esse suporte aí é super tranquilo. E, às vezes, aquelas pessoas que realmente mostram que tem interesse e tudo, a gente faz trocas, porque o interessante é estudar, é confiar na intuição, sim, mas também é praticar. Se a pessoa fizer o curso e não tiver momentos de prática, não adianta de nada. Também disseram que seu tarô é macumbaria. Pois é. Se acontecer de falar de novo, você pede respeito. Você fala, me respeite. E fala assim, bem sério. Não precisa de gritar, não. Mas fala assim, com um tom assim, muito sério. Fala, eu quero respeito. Porque isso daqui é a minha vida. Isso daqui é a minha paixão. Isso daqui é o meu dom desde os 13 anos de idade. Isso daqui é uma coisa que mudou a minha vida. E eu falo para você. A pessoa deve estar aqui na live, mas está quietinho hoje. Não sei o que foi. A pessoa que me falou isso, quando eu comprei o Murra, ficou chocado. Meu Deus, quase R$300 no tarô, eu não estou acreditando nisso. E a gente estava realmente num momento dificílimo financeiramente. E o que o tarô veio e fez? Dobrou a nossa renda.
Simples assim. Aí hoje, a mesma pessoa que falou que era macumbaria, né, Fabiano? A mesma pessoa que falou que era macumbaria, a mesma pessoa que reclamou do valor das cartas, hoje em dia é um grande defensor. Um momento antes de eu começar, de eu pensar, de eu assinar o contrato para fazer esse curso, eu parei com ele, eu falei, será que eu dou conta? E ele foi a pessoa que mais me incentivou. Então, assim, é a mesma coisa. É o quê? Quando a pessoa que está do nosso lado percebe que aquilo faz a gente bem, que faz a gente feliz. É muito isso. Quando essa pessoa olha e fala, poxa, olha como essa mulher é feliz. Por exemplo, quando eu ficava 12 horas atendendo diversos, fazendo diversos atendimentos seguidos, que 12 horas depois ele falava, ué, mulher, tu não tá cansada, não? Eu falava, não. Oxe, cansaço nenhum, zero. Pronta para mais 12 horas. Ele, tu gosta disso mesmo. Ele via a minha felicidade. Hoje em dia, ele é um dos grandes incentivadores. Então, assim, é assim que a gente consegue lidar com essas coisas, entende? José, pois é, eu também. Mas você vai passar por isso e vai passar por cima. E dá para ter o tarô como renda extra e como principal. Vivi, se eu quisesse hoje, eu podia largar o meu emprego tranquilamente, porque o tarô me rende o dobro do que eu ganho no meu emprego como servidora pública. O dobro. Se eu quisesse, eu poderia com tranquilidade, mas eu não quero porque não tem necessidade. Também amo fazer o que eu faço enquanto servidora pública, entende? Não vejo necessidade nesse momento de largar. Mas o dia que eu quiser, que eu falar, cansei de trabalhar em departamento público, saio com tranquilidade porque o tarô me rende o dobro. Sim, o tarô muda a gente, o tarô transforma, por isso que eu escolhi esse nome para essa jornada nossa. Aí, ó, tá vendo? Não me deixa, olha, ó, não me deixa mentir, o tarô dobrou a nossa renda. Eu percebo, e pois é, Vivi, as clientes falam muito disso, que assim, é perceptível a minha empolgação a respeito disso. E assim, 1h25, a gente vai encerrando por aqui. Alguém tem mais alguma dúvida? Amanhã o grupo aberto. Vocês receberam a atividade de hoje. A atividade de hoje é um joguinho de perguntas e respostas, de perguntas objetivas, na verdade, onde vocês vão responder. Tem algumas pessoas falando aqui no meu WhatsApp. Então, assim, meninas, a gente ficou de receber, vocês vão olhar o quiz, responder e me mandar o gabaritinho de vocês, viu? Aquela que acertar 100% das questões vai ganhar 1 hora de consulta terapêutica comigo. Vou jogar tarô para vocês. Para aquelas que acertarem tudinho. Mas assim, para a gente fazer isso e para não ter, para ninguém pesquisar ali as respostas, meninas, vocês veem se fica bom. A gente faz isso, deixa eu ver, até às 11 de hoje. O que vocês acham, Vivi e Grazi? Pode ser? Elas mandam as respostas no direct para mim, no Instagram. E aí, aquela que acertar tudo ganha 1 hora de consulta comigo. O que vocês acham? E amanhã, a gente, até às 23 horas, mandou as respostas. São 7 perguntinhas, é coisa rápida. É só botar assim um gabaritinho. A, B, C, manda para mim e aí a gente vai agendar 1 hora de consulta. Beleza? Tranquilo? Alguém mais com alguma dúvida? Então, qualquer coisa, a gente abre o grupo amanhã. Lembrando, quinta-feira tem abertura de carrinho. Quinta-feira a gente vai falar sobre o curso. A gente vai falar sobre a estrutura do curso, como vai funcionar. E amanhã a gente tem mais uma aula e amanhã a gente vai falar sobre
transformar vidas através do tarô. Quem já tiver experiências de transformação de vida, pode vir. A gente vai abrir os 10 primeiros minutos, os 20 primeiros minutos da live para falar um pouco sobre as nossas... Isso, no direct do Instagram, não é no WhatsApp, não. A gente vai falar sobre as nossas experiências e eu vou contar histórias de sucesso relacionadas ao tarô amanhã. Tá bom, gente? Excelente noite, gratidão a todos vocês que estiveram aqui comigo e amanhã tem mais. Beijo, tudo de bom.